Está no ar o boletim com as informações da Covid-19, os números da pandemia em Farroupilha, na região, no estado e também no Brasil. Em Farroupilha, de acordo com um boletim divulgado pelo Comitê de Atenção ao Coronavírus e Secretaria Municipal de Saúde, nesta terça-feira, 14 novos casos de coronavírus foram confirmados aqui na nossa cidade. As idades dos novos contagiados variam de 0 até 49 anos de idade e são moradores dos bairros América, Centro, Cruzeiro, Industrial, 1º de Maio, São Luís, Volta Grande e também da linha República, 2º distrito do nosso município. Com os 14 novos casos confirmados nesta terça-feira, o painel total de Covid-19 em Farroupilha tem a seguinte informação: o município ultrapassa a casa de 500 casos, chegamos a 509 casos confirmados de Covid até o presente momento. São 411 pacientes já considerados recuperados, o que equivale a um pouco mais de 80% do total de infectados aqui em Farroupilha. 93 pacientes estão ativos com a infecção. Temos até o presente momento 5 óbitos em Farroupilha, 85 pessoas estão cumprindo o isolamento domiciliar, 2 pessoas estão hospitalizadas em leitos comuns no Hospital São Carlos, 6 farroupilhenses estão na UTI com Covid, na UTI do Hospital Beneficente São Carlos aqui em Farroupilha. Um total de 145 casos estão sendo monitorados pela equipe epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde e 1.290 casos descartados para a Covid até o presente momento em Farroupilha desde o início da pandemia. O total de 262 mulheres infectadas até o momento e de 247 homens. Vamos agora para as internações no Hospital Beneficente São Carlos. Nós temos 6 leitos de UTI que estão sendo ocupados por pacientes com Covid-19. Todos eles são daqui do município de Farroupilha, então são 6 farroupilhenses internados na UTI do Hospital São Carlos. E ainda temos uma 7ª internação por Covid-19, é um paciente de outro município que está internado aqui no Hospital de Farroupilha. Esse caso desse paciente não entra nos dados do município e sim do seu município de origem, mas são 7 internações no total por Covid no Hospital de Farroupilha, 6 de farroupilhenses e uma internação então de um cidadão de outro município. E nós temos 2 farroupilhenses que estão na chamada ala da enfermaria ou na unidade de infectologia do Hospital São Carlos. Essa unidade tem capacidade para atender até 20 pacientes. Então, 2 pessoas estão nesse espaço nos chamados leitos comuns aqui no Hospital de Farroupilha. Participa com a gente agora do boletim do coronavírus a presidente do Conselho Municipal de Saúde de Farroupilha, a Roberta Deimomi. Ela nos fala a respeito dos cuidados que a gente precisa ter para prevenir, para também combater a pandemia aqui no nosso município. Inicialmente eu perguntei para a presidente do Conselho Municipal de Saúde se aquele lockdown que houve lá no início foi importante e se agora chegou o momento de conciliarmos o cuidado com a saúde e ao mesmo tempo mantermos as nossas atividades laborais, o nosso trabalho. E eu perguntei então para a Roberta Deimomi se é a hora de nos protegermos, mas ao mesmo tempo de mantermos as nossas atividades profissionais. E assim ela nos respondeu. Sim, com certeza é exatamente isso que nós temos que fazer. As etapas a gente vem fazendo diariamente, semanalmente, as estratégias elas vão mudando conforme a necessidade. Então, neste momento, o que a gente vê, o que a gente percebe? Que realmente uma parada ela não vai ter um efeito significativo, visto que a gente não teve nenhum surto na questão do comércio, né? Justamente aqueles pontos aqui em Farroupilha onde a gente teve
um surto, os frigoríficos foram os frigoríficos, que é uma atividade essencial, né? Então, não tem o porquê neste momento a gente fazer uma parada geral, a menos que aconteça aconteça de aumentar algo mais grave, de aumentar o número de casos, principalmente de internação hospitalar em UTI, que aí sim vão ter que ser tomadas medidas mais enérgicas. Então, por que é importante o cuidado? Para que não chegue a esse ponto. Então, um apelo que a gente faz à população, às pessoas individualmente, é que cada um se cuide, para que realmente a gente não chegue a essa situação de caos. Se ficar como está, claro que a gente depende agora do decreto do Estado, mas a gente consegue ter um controle da situação. Para isso, cada um tem que fazer o seu dever de casa. Com certeza. Para concluirmos, se deixo com a palavra final, reforce os cuidados, alguns dos cuidados básicos que a gente deve ter no nosso dia a dia. Gente, prestem atenção. Daqui a pouco a gente acaba deslizando, caindo fora um pouquinho, então é importante que a gente tenha cuidados, porque essa luta, ela é de todos nós, não é de uma única pessoa, não é do prefeito, não é do governador, ela é de todos os farroupilhenses, de todos os gaúchos e de todos os brasileiros também. Exatamente, então as medidas são simples, é uso de máscara, higiene e distanciamento. Se cada um fizer a sua parte, nós vamos ter um desfecho melhor. Se a gente relaxar, são cuidados simples que requer baixíssimo custo e é extremamente eficiente. Uso de máscara quando está com mais pessoas ou quando está com alguém, distanciamento de 2 metros entre as pessoas e a higiene das mãos. Participação da presidente do Conselho Municipal de Saúde de Farroupilha, a Roberta Deimome, com a gente aqui no boletim do coronavírus. O município de Caxias do Sul, por meio da Secretaria Municipal de Saúde, confirmou na terça-feira o 24º óbito por Covid-19. Uma idosa de 71 anos de idade que internou no dia 5 de julho na UTI do Hospital Pompeia, em Caxias do Sul, veio a óbito no dia 6 de julho, um dia depois, e foi confirmado então como caso de Covid-19. Esta idosa de 71 anos, entre outras doenças, ela tinha diabetes e também era hipertensa. Em Caxias do Sul já são 24 óbitos por Covid-19, sendo 12 pessoas do sexo masculino e 12 pessoas do sexo feminino. O município de Caxias do Sul tem mais de 1.400 casos confirmados de coronavírus. São quase 900 pacientes já recuperados da infecção. Cerca de 500 pessoas estão em isolamento domiciliar. Uma faixa, em torno de 20 pessoas estão nas enfermarias de hospitais em Caxias do Sul. E também de 13 a 15 casos estão internados em UTIs nos hospitais de Caxias do Sul. A taxa de ocupação das UTIs do SUS, Sistema Único de Saúde em Caxias do Sul, é um pouco superior a 80%. Já a taxa de ocupação das UTIs privadas em Caxias do Sul está quase beirando os 70%. Agora o painel de dados da Covid-19 no Rio Grande do Sul. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, o estado tem quase 34 mil gaúchos infectados com o novo coronavírus. Temos quase 800 óbitos registrados aqui no estado. São mais de 28 mil pessoas já consideradas recuperadas para a pandemia e mais de 4 mil pessoas ainda estão hospitalizadas pelo Rio Grande do Sul afora. A pandemia já está presente em 424 municípios, ou seja, dos 497 municípios, 424 municípios já tiveram pelo menos um caso de coronavírus. A pandemia atinge já 85% dos municípios gaúchos. E para fecharmos os dados, então vamos ao boletim, vamos aos dados, melhor dizendo, do cenário nacional do Brasil. O Brasil já passou de 66 mil brasileiros mortos por Covid-19. E o país também já está na faixa arredondada, obviamente, de
1.700.000 brasileiros infectados pelo novo coronavírus, o SARS-CoV-2, o vírus que surgiu lá na China no final do ano passado. E claro que a notícia do dia, a notícia da terça-feira, foi a testagem positiva do presidente Jair Messias Bolsonaro. O presidente da República do Brasil está com o coronavírus. Ele testou positivo para a infecção. Bolsonaro começou a sentir sintomas ainda no domingo, indisposições no domingo. Ao longo da segunda-feira também teve indisposição e estado febril, com uma média de 38 graus de febre. Ainda no final da segunda-feira, ele foi ao Hospital das Forças Armadas em Brasília, fez os exames, fez um exame de pulmão. Segundo os médicos, o pulmão está bom, mas já fez também o exame do coronavírus. E ao meio-dia, por volta do meio-dia da terça-feira, o presidente Bolsonaro anunciou publicamente que está com o coronavírus. Ministros próximos ao presidente da República e que estiveram com o presidente nos últimos dias também estão sendo testados. Estas são as informações no boletim do coronavírus aqui na TV Serra Farroupilha, do jornalismo Leandro Adamati.